Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Não sei não, mas creio que meu retorno está bastante alto aqui. Glória a Deus. Não sei se todos estão sabendo, se a pastora avisou. Falou sobre as pedras hoje em Alfa. Nós agora, em nome de Jesus, vamos liberar o mover aqui também, porque esse mover está de volta. Uma coisa que eu quero chamar hoje aqui, que Deus comece a liberar logo essa coisa. O que? Uma pedra na tua mão. Quem que achou? Quem? Fernanda achou uma pedra agora? Onde achou? Ali, deixa eu ver. Traz para mim, por favor. Queridos, vocês vão começar a achar muitas pedras. Já o mover voltou. Olha, verdadeira, legítima. Guarda isso. Ainda não vou mostrar para ninguém. Eles vão me trazer as pedras deles. Hoje lá no infantil, como a pastora falou, antes que eu ore por essas coisas, eles foram orar. Eu pus o vídeo, eu pendurei ele no Instagram agora há pouco. Nosso irmão do infantil contando. Não tinha nada no chão, termina de orar, parece que são 19 pedras no chão. Isso aconteceu hoje lá no Alfa. E vocês vão começar a ter isso. Nós já recebemos, numa onda que veio aqui, muitas pedras preciosas. Chamei um especialista, separou uma a uma. Tinha de plástico, tinha, porque a gente também pode confundir, olha, deixa ver. Mas aí ele me separou as que não têm origem humana, não são zircônia, não são brilhante, não são plástico, não são de origem humana. Lindas. E algumas verdadeiras brilhantes que eu pedi para ele não me avisar quais são, para eu não sair vendendo, porque eu não confio em mim. Não fala, deixa no meio. Porque Deus fez, é verdade, eu não confiaria em mim mesmo. Então, deixa aí, acabou, estão lá. As que ele me selecionou, que pus em várias caixas, deu na época mais de 2.500. Quando deu 2.500, paramos de contar. Eu tenho um lote na minha casa. Tem uma menina que chorou. E ela falou, todas as minhas amiguinhas, o Senhor deu pedra para elas e não deu nenhuma para mim. Ela acordou com a maior pedra que temos na casa firme, deste tamanho, no pé dela. Até hoje tenho essa pedra, está lá em casa. Espírito Santo, querido e amado, não só queremos pedras de volta aqui. Já no culto, já no meio das bolsas, nos bolsos, nas carteiras, nos lugares menos prováveis, como uma filha nossa que foi fazer uma venda, achou que quebrou o dente, correu no toalete e tirou, era uma pedra que Deus criou na boca para ela não duvidar. Mas estou pedindo o azeite que verta das mãos. Eu já vi isso no Automóvel Clube Paulista, da mão vai descendo azeite, vertendo azeite. Eu estou invocando o azeite agora, comece a botar nas suas mãos. Esse mover de Deus aconteça com você em casa, como irmãos que foram colocar o sapato e deslizando, porque era azeite, Deus dizendo, estou ungindo a caminhada do teu dia hoje, que vocês tenham surpresa com o mover de Deus, manifestações do sobrenatural. Eu invoco aqui a criatividade do amado Espírito Santo, em sinais e maravilhas, porque tudo isso para nós só tem um destino final, glorificar o Rei Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, em nome de Jesus. A igreja diga comigo, chamamos à existência agora o sobrenatural que materialize no nosso meio, nas nossas casas, nos nossos cultos. Em nome de Jesus, estamos prontos para receber de volta o mover de Deus. Aplaude Ele, porque Ele vai fazer isso, a hora é essa mesmo. Amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. No título, como já é do conhecimento da maioria, visão, palavras e decisão. É um assunto que seria muito longo, vai ser em 3 partes. Hoje a parte de visão, Deus permitindo, semana que vem palavras, você vai ouvir coisas novas sobre isso. E por último, decisão, sobre palavras, sobre visão. Queridos, porque o Senhor Jesus falou isso? Vamos ler Mateus 6, 22 e 23. O Senhor narrou algo, afirmou algo aqui. Glória a Deus. Domingo que vem, ao falar de... Bom, vamos ler primeiro. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos, o Senhor Jesus falou, são a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será iluminado. Se, porém, os olhos forem maus, o corpo estará em trevas, e com trevas seriam terríveis essas. O que o Senhor quis dizer com isso? Bom, domingo que vem nós vamos falar sobre palavras. Uma vez pregando sobre esse tema, eu falei que as nossas palavras em Deus criam mundos. Você cria um mundo quando você ora. Vamos desenchar um pouco disso na semana que vem, mas não é o assunto principal. Então, a palavra é o que sai de dentro de nós para fora, para realizar. A lei da visão é o inverso. O Senhor fala que a janela da alma, do corpo da gente, são os olhos. Ao que ele se refere aqui? Lembra que antigamente não tínhamos energia elétrica. Então, quando acordavam de manhã, não faz sentido nenhum quando está tudo escuro, porque as janelas de madeira tudo fechado, não faz sentido acender um lampião. O que eles faziam? Corriam, abriam a janela. Quando abre a janela, aquela luz passa para dentro. Então o Senhor diz que os olhos da gente fazem isto. A luz que está fora entra para dentro. Pergunte para qualquer experiente em ótica vai te confirmar isso. Palavra da boca para fora, visão de fora para dentro. Se eu estou olhando para essa câmera, na visão, ela está vindo até aqui, passando pelos meus olhos, indo para dentro. Eu estou trazendo o objeto. A lei da visão é o projeto que sai de onde está e entra na gente. Por que Davi, vamos ver em 2 Samuel 11, por que Davi pediu isto? Ele vê uma mulher, está se banhando, se afeiçoa e ele faz um pedido específico. 2 Samuel 11, versículos 2 e 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Dali de cima viu uma mulher que estava se banhando, então dava para ver de cima para baixo. Ela era muito formosa. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio. A Bíblia não é prolixa, queridos. Deus não dá esses detalhes aí, porque é um Deus que não sabe restringir um pouco. A Bíblia tem por que escreve todas as frases que tem aqui. Davi olhou onde não deveria. E ele deixou aquilo pelos olhos entrar nele. Então quando ele diz, traz ela até a mim, ele deixou entrar dentro dele. E ele falou, traga até a mim. Já te adianto que essa palavra é, tudo que vemos entra na gente. E você na comunhão com o amado Espírito Santo, ele anda te mostrando coisas. Pastor, estou orando, minha mente viaja, navega, me vejo fazendo tal. Nossa, como eu sou fantasiosa. Não, você não é fantasioso. Você não é alguém que dado a muita imaginação, nem anda por duas vias. O Espírito Santo aproveita momentos que o céu se abre sobre você, para imprimir através dos teus olhos espirituais uma visão que entra em você. Dá glória a Deus por isso. Porque Ele sabe que o que você está vendo está entrando. E uma hora você vai querer que isso venha até você. Então o mesmo Davi no episódio bom, ele quer a arca. Ele podia vê-la, ele não tinha restrições. Mas ele não está conseguindo trazer a arca porque está tendo problemas. Porque tendo problemas que não soube observar algumas regras espirituais. Então ele usa a frase, como trarei a mim a arca do Senhor? Como eu vou puxá-la para cá? Algo que eu vi, eu quero que venha, é algo que entrou nele. O Senhor está te dando visões, para que isso entre em você, no teu corpo, na tua alma, pela janela chamada olhos espirituais ou olhos naturais, para que você queira isso, traga isso até teu contexto. Queridos, Pedro viveu esse cenário. Pedro era um pescador nato. Você não vai querer ensinar Pedro o que é um tufão no mar. Ele viveu isso. De repente surge um tufão. Antigamente não tinham a tecnologia de hoje. Ele sabe o que aquilo significa. Ele sabe o que é um mar que puxa para baixo, engole qualquer barco para baixo. Ele sabe. Então, quando começa a haver um tufão por trás, eles já estão correndo tudo para sair da praia. E agora ele está no mar, está vivendo esse cenário. Um tufão. As águas batem numa altura, não sei dizer quantos metros para cima. E aí vem o Senhor Jesus como um vulto. Não dá para ver que ele, mas há um vulto aí.
E o Senhor diz: sou eu. Pela voz é Ele. Se é o Senhor, manda-me ir até aí, ter contigo até aí. O Senhor diz: vem. Nós já lemos esse texto mais de uma vez aqui em Mateus 14. Porém diz que quando Pedro está andando no ar, pressionado, espremido pelo vento, pela água que bate, vendo ele isso, começa a sucumbir. Por quê? Por quê? Porque reativou em Pedro medos que ele já viu a sua vida inteira. A sua vida inteira ele viu esse tipo de tufão e soube que é mortal. Então agora que essa situação acontece, ele está o que, Pedro? Pressionado por medos implantados que ele viu a sua vida inteira como pescador. E tirou os olhos do Senhor. Isso acontece com a gente até hoje. Nós temos coisas que vimos na nossa jornada, tipos de problemas, enfim, e aquilo foi pelos olhos entrando, medos implantados aqui. E de repente nós estamos numa jornada com o Senhor de fé, de crer, é sobrenatural, é milagre, é bênção, é unção, é ministério, é dinheiro, é rejuvenescimento. E vem fenômenos que reativam na gente o que está plantado, o que entrou por nossos olhos por muito tempo aqui dentro. E o que a gente faz? Cabisbaixo, não consigo crer, não consigo mais orar. Mas de onde vem isso? Vem de coisas que por muito tempo pelos olhos entraram para dentro. Conheço muito crente bom e sincero que já não está mais numa pegada do que um dia creu, do que um dia declarou, do que um dia orou, do que um dia chamou. Por quê? Porque na sua jornada surgiram medos, surgiram coisas que estão plantadas aqui e aquilo derrubou para baixo. E já não estão crendo. Já estão até criticando quem crê, não porque eles são ruins, mas não souberam lidar com medos que pelas suas janelas da alma entraram e estão plantados lá. Satanás nos confronta com isso até hoje, para a gente dizer: é fenômeno natural, os mesmos problemas que a vida toda eu tive, estou tendo agora. Eu estou achando que não está acontecendo nada. Não, espera um pouco. Satanás está usando o fenômeno que você está familiarizado ou familiarizada, pela janela da tua alma. Quando eu me converti, fui embarcar para amadurecer. Eu tinha visto o Senhor Jesus na cruz. Eu saí do Islã, não era nenhum muçulmano roxo, mas quando falava entre mundo e tal, eu dizia que era muçulmano. Eu vi o Senhor Jesus, vi o Espírito Santo. Olha, ele morreu assim. Eu desviei 2 vezes depois disso. Por quê? As 2 vezes o dinheiro faltou totalmente. E eu, que era um menino, já tendo que ser pai de uma família com 17 anos e meio de idade, não sabia lidar com aquilo. Eu desviei 2 vezes. Então agora eu estava num patamar crescido, jejum de 40 dias. O Senhor me falou: vou trabalhar teus medos, eu vou desestruturar você. Você vai balançar bastante. Eu não entendi nada. Você vai balançar bastante, mas eu preciso te dar a cura, para você se libertar. Eu não entendi nada. Só sei que a situação naquela época virou um inferno. É financeira. Mas eu, desde criança, nunca lidei com isso. Vim de uma família que nunca precisou disso. Eu nunca soube o que é não ter dinheiro na mão. Aquilo começou a me irritar, porque o tempo passava, eu ainda no jejum. E aquilo foi agravando, começou a me irritar, começou a me tirar do sério. Então uma noite, eu estou no monte ainda, e eu comecei a reclamar, balbuciando, mas Deus está ouvindo. Poxa, mas tem que viver isso. Aí eu estou dizendo, mas se Deus criou céu, mundo, terra, por que estou passando por isso aqui? Mas que palhaçada. Quando eu falei que palhaçada, acordei e a voz dele entrou. Eu estou te libertando do que desaba você. Você já desviou 2 vezes por causa disso. Eu estou te libertando. E esse processo só vai terminar quando você estiver liberto. Então não terminou naquele dia. Não é como Jó, que terminou Deus de falar e no dia abriu tudo. E a coisa continuou apertando. Mas eu já sabia que Deus estava trabalhando isso, que essa área, saindo já tinha terminado o jejum, e a situação caótica. Um dia eu estou com um pastor que estava mais pendurado financeiramente que eu. Eu e ele contando as moedas, porque nós vamos comprar linguiça, umas coisas para fazer vinagrete e pão francês, que é uma delícia. E eu, então tá, vamos. E eu estava contando feliz da vida as moedinhas.
Eu contando as moedas, ele contando as moedas dele para ver quanto dá. Eu com alegria, vamos comprar esse sanduíche. Hoje vamos tirar a barriga da miséria, porque ele está falando que é muito bom. Nesta hora Deus falou para mim: você acabou de ser curado. Acabou o tratamento. Daquele dia em diante, escancarou. O Senhor, quando permite que você seja confrontada, no que confrontou Pedro, não é para te desestruturar, não é para você desistir, ele não está de brincadeira com você. Ele quer que você entenda que o Senhor Jesus, como Pedro, voltando em Pedro, ele voltou a olhar para o Senhor Jesus, que continuava lá. Diga comigo: o Senhor Jesus estava sempre lá. Quem esqueceu isso foi Pedro. Então agora Pedro olhou para o Senhor Jesus, que estava lá, e ele estava pronto para socorrer, e pediu ajuda, e foi socorrido. O Senhor está falando hoje para você que a promessa que te foi dada, tudo que um dia você pediu para Deus e creu, está sendo viabilizado. E nunca mais permita medos de estimação tirar você do norte, da torre de vigia. Nós não vamos abrir mão do sobrenatural por causa de não sei que problema. Estou reabrindo minha agenda. Nunca mais peguei fora. Que não fosse de bola de neve eu não pegava, porque bola precisava de mim, o resto eu não pegava. Os pastores sabem disso, ninguém mais me chamou, porque sabem que eu não ia mesmo. Deus está me pedindo para retomar. Daqui a um mês vou retomar, começando por Portugal. Tem um pastor que veio numa viagem de carro de 7 horas para minha casa, para eu ir para lá. Eu vou. Você acha que eu vou chegar como em Portugal? Eu não vou lá por cura, porque em 2024, sabe, eu machuquei o pé, caí de uma moto. Olha a dosinha, é isso que eu vou fazer? Vai arrebentar lá. Vai ser milagres, pedras, pessoas, profecia para todo que é lado, vai estourar. Lógico que vai estourar. Não deixa teus medos assumir. Não deixa teus medos tomar conta. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Nenhum medo, não importa o que teus olhos viram, não importa o que passou na janela da tua alma, nunca mais bloqueie teu processo com Deus. Olha só, letra C. O Senhor aguentou um verdadeiro inferno na terra, que nós sabemos da guerra que ele enfrentou, porque ele nunca sucumbiu. Aqui fala em Hebreus 12:2, vou ler para você rapidamente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, o Senhor Jesus, o que ele fazia? Ele falava: eu não tiro os olhos do meu Pai. Ele dizia isso: não vou tirar os olhos, o que vai vir da mão dele, eu não vou tirar os olhos. Não é que ele acertou em cheio. E nós vamos fazer como ele, vamos ficar de olho no Senhor. Nós não vamos tirar os olhos dele. Dá para dar glória a Deus? Na letra D, vamos abrir em Êxodo 7, 3-5. Você precisa entender esse contexto do povo de Israel, porque nele tem uma coisa que parece discrepância. Vamos ver tudo isso? Êxodo 7, 3-5. Deus vai se apresentar para o povo dele. Ele fala para Moisés assim: eu, porém, Êxodo 7, 3-5, endurecerei o coração de Faraó. Então eu vou segurar o cara. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Multiplicarei. Vai ser exagerado o negócio. Faraó, Êxodo 7, versículo 4. Não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, meus exércitos. Olham como Deus via um povo que nunca segurou uma espada na mão. Deus olha para Abraão e diz: você não é Abraão, você é Abraão. Implantando em Abraão a sua visão. Abraão, eu preciso que você saia e conta o máximo que puder de estrelas agora. Eu preciso que você olhe para todos os lados desse deserto. É necessário, Abraão. Mas por quê? Para que pela tua visão entre em você, para que isso eu te entregue. E Abraão, à medida que ele caminhava, tanto na jornada humana, como olhando os alinhamentos do céu, Abraão estava recebendo aquilo que um dia entrou dentro dele. Então, vou tirar meus exércitos, meu povo, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, porque eu vou tirar meu povo. Por que Deus fez isso? Quando o povo de Israel foi levado para o Egito pela primeira vez, eles não tinham contato nenhum com Deus.
Mas quem levou eles não era José. Queridos, não tem um relato na Bíblia que Deus tenha conversado com José no particular. Eu não lembro, se tiver você me lembra. José teve alguns sonhos de Deus, ele creu. Então era muito restrito. Jacó, algumas experiências. O povo que José levou para o Egito não teve nenhuma. E o povo de Israel no Egito foi parar ao lado de Faraó, na terra de Gósen, na terra mais cara, mais abastada da nação. Então eles foram para as melhores escolas. Eles muito rápido estavam na alta sociedade, porque o José deles é o homem que tem um anel de Faraó no dedo. Logo, eles estão se vestindo como os egípcios, estão cortando o cabelo como os egípcios, eles estão adorando os demônios dos egípcios, porque aquilo para eles era tudo, eles não têm contato com Deus. Para você ver a que ponto a coisa era caótica. Mais de 300 anos aguentando chicote nas costas, só depois de 300 anos apanhando, dos 400 anos que ficaram lá, mais de 300 apanhando no cão, para começarem a orar para Deus libertá-los, porque não tinham contato nenhum. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu conheço a lei das janelas da alma, ver para aquilo entrar. Eu não posso fazer um evento, abrir uma coisa que rache o Egito em dois e libere meu povo. Eu preciso fazer muitas coisas. E aí Deus vai fazendo muitas coisas, e aquilo pelas janelas da alma, pela visão, vai entrando para dentro. E eles vendo milagre por milagre, praga por praga, milagre em Israel, praga no Egito. Eles estão vendo. Agora que vou eliminar o Faraó para eles não se preocuparem mais, eu não vou mandar outra praga como aquela que matou os primogênitos. Eu vou criar um fenômeno. Ele abre mar vermelho. Ele fala a Moisés: toca para eles verem que a coisa não aconteceu por acaso, que teve uma logística entre eu e você. Toca e fecha o mar. E eles estão vendo diante dos olhos deles o Faraó sendo espremido na água que se dizia Deus. Eles estão vendo o Faraó morrendo, clamando por ajuda. No Egito, os demônios eram 10 demônios, 10 deuses, 11. E agora, você tem o Faraó que também se dizia, eram 10 deuses, e tinha um número 11 que o Faraó dizia: eu também sou filho de Deus direto. E esse Faraó vinha com a sua biga de ferro, com seus cavalos reais, e corre na frente do povo, e ai de quem olhasse para Faraó. Tudo isso está impresso neles, durante muitos anos, entrou pelos olhos deles. Deus tem que superar isso. Então Deus faz milagres sem precedentes, para eles dizerem: minha alma está farta de tanto milagre. E agora temos maná pendurado no ar todo dia, temos nuvem no céu de dia, fogo de noite, é muita coisa. Temos água saindo de rocha. Deus caprichou muito para que pelos olhos deles muita coisa entrasse. Quantos dão glória a Deus aqui? Porém, esse povo, em vez de aproveitar tudo isso, se tornou um povo mimado e mais exigente. Eu já vi muito crente assim, mimado e muito exigente. Eles chegam vivendo todo esse cenário. Em Números 11, versículos 5 e 6, eles chegam para Moisés para dizer: até agora não vimos com nossos olhos a terra que você falou. E olha o que eles dizem aqui. Números 11, 5 e 6. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha que coisa louca. Estão andando por duas vias. Eles clamaram a Deus para tirá-los de uma terra que dava o peixe para eles de graça, é isso? Lembramos disso, que mais? Dos pepinos, mas que desgraça, pepino é 48 horas para fazer a digestão, ó que inferno. Que mais vocês querem? Melões, alhos silvestres, cebola e alhos. 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Que loucura! Seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão esse deserto e esse navio. Ó que loucura! Muito crente, talvez, que você conheça, está assim. Viu tanto e hoje não crê. Viu tanto e não está vivendo o sobrenatural. Dá vontade de sacudir ele e ela falar: acorda. Você não é a mesma que um dia testemunhou, você não é a mesma que um dia esteve numa reunião e viu tudo que Deus anda fazendo, que fez aquele testemunho. Parece que há uma amnésia temporária. Então eu estou te falando de 2 patamares que nós temos que vigiar. Número 1,
tudo que eu vi eu não posso esquecer. 2, não posso me tornar um mimado, uma mimada. O que eles viam era para agora crerem na terra prometida. E não para exigir do Deus que já fez, não podia fazer mais agora. Deus vai fazer agora, mas não é para te obedecer. Ele vai fazer porque te deu uma promessa. Porque Ele está interessado na tua alegria, no teu sucesso, na glória dEle sobre a tua vida. É para isso que Ele vai fazer. É como fala em Hebreus 3, não precisa ler 8 a 12. Cuida que o teu coração não se torne incrédulo, perverso com Deus. Agora vamos para Êxodo 19, a discrepância que eu te falei. Vamos começar em Êxodo 20, versículo 6. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou muito bom. Todo mundo diga: Deus é amor. Não é o que fala 1 João 4, olha, Deus é amor, o medo vai te afastar dele. Não é o que fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Não é verdade? É isso mesmo. Mas aqui para Moisés, olha o que ele fala. Êxodo 20, versículo 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Mas no 19 a apresentação parece uma discrepância. Em Êxodo 19, 11 a 13, Deus diz para Moisés, para ele contar isso para o povo. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista, seus olhos vão ver, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás, eles têm que ouvir essas palavras, Deus exigiu que ouvissem. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, não é nem o monte, o limite fora. Parece um Deus duro demais. Nem toqueis, para que não morrais. 13. Nenhuma mão tocará no limite, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, humano, não viverá. Queridos, Deus se apresenta, parece contraditório. Ainda 19, agora no versículo 17 ao 19. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se em pé do monte, ao pé do monte. Todo o monte, Êxodo 19, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha. Uma loucura, uma coisa medonha. E todo o monte, diga comigo, tremia grandemente. 19, o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais, estava ficando ensurdecedor. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, uma voz que vinha e um trovão enlouquecia o povo. Capítulo 20, versículos 18 a 20. Capítulo 20, 18. E todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu, ficou de longe com medo, apavorado. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E aí Moisés, usado pelo Espírito Santo, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós. O que aconteceu aqui? Por que Deus fez isso? Se Deus é amor, se Deus é sussurro suave, se para falar com Elias é um sussurro que envergonhou Elias, por que Ele fez isso? Durante mais de 400 anos que eles ficaram no Egito, o que eles viam? 10 deuses do Egito medônios, cruéis, devastadores. Olha o Deus do Nilo, era um crocodilo, uma imagem de um crocodilo maldito de 10 a 12 metros. Mais de 400 anos eles vendo isso. Um crocodilo gigante. O Deus da não sei o que, deuses cruéis, demônios da pior espécie. Ai de que não trouxesse a oferenda no tempo do Nilo, no tempo de uns... Ai, não tinha desculpa esse negócio de não tenho, meu patrão não me pagou, não tinha. O povo de Israel foi absorvendo isso, foi entrando neles, pela janela da alma deles, foi entrando. Um faraó implacável que se dizia Deus. Deus tem que superar tudo isso. Deus tem que superar, para eles não terem mais medo do que passou, que Deus já desbancou na frente deles. Deus destruiu os 10 demônios com as pragas.
Destruiu o número 11 Faraó no mar. Agora Deus vem com uma demonstração muito maior do que uma estátua de um crocodilo de 10, 12 metros. Deus vem no monte, Ele faz o monte sacudir, Ele faz um fogo subir até o céu e do céu para baixo. A voz dele é ensurdecedora de um trovão e um clangor de buzina. Por que Ele fez isso? Para que eles vejam que o Deus que eles estão servindo é muito mais temido do que o que estava plantado deles lá no Egito. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Aplaude Ele, aplaude. Deus queria que não tivesse mais medo. Deus queria que falassem: eu tenho que ter temor é desse Deus, de não brincar com Ele. Porque olha o que Ele fez. Esse não se apresentou através de 11, 10 estátuas e um faraó que é um mito. Está aí, à vista do povo, fazendo tudo isso. Agora você acha que adiantou alguma coisa? Quando eles estavam para entrar na terra prometida, e ali eles veem que tem gigantes, eles têm que lutar. Como eles já eram mimados, eles pediam uma guarda. Qual guarda eles pediam? Vamos lá para Números capítulo 14, 3 e 4. Que guarda que eles pediam? Números 14, 3 e 4, eles agora estão revoltados, mimados. E eles dizem assim para Moisés e para Josué. Números 14, 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e... O que diz na tua Bíblia? O Deus que escolhemos para temer, para andar nas rédeas, para nos proteger, é aquele bicho louco lá chamado Faraó do Egito. Não saiu deles. Não é à toa que não entraram na terra prometida. Por isso que eu te falo, desde o início nós estamos batendo na mesma tecla. Não importa o que você passou nesta vida, não importa o que você viu, não importa as frustrações, não importa o que Satanás te apresenta, não importa o que aconteceu com a gente. Nada disso se compara com o que Deus já ordenou e vai chegar aqui. Nós vamos arrebentar. Dá um glória a Deus para Ele, eu estou sentindo a presença dEle. A nossa mente, isso, aplaude mesmo. Não podemos cair na incredulidade. Com o Senhor Jesus não foi diferente. Deus deu um alerta. Deus sabe o quanto tem influência o que os nossos olhos veem e entra. Ele sabe. Então Ele conta no Velho Testamento uma profecia. E Ele fala em nome dos fariseus. Esta profecia não foi dada para mim e para você originalmente. Não foi dada para o povo de Israel. Foi dada para os fariseus e os escribas deles, que cuidavam de tudo, pergaminho, ensino. Porque o Senhor Jesus, quando veio na terra, falou: vocês fariseus, pegarem a chave do reino do meu Pai, não entraram, indo tudo para o inferno, e não deixaram o povo entrar. Então é com eles que Ele manda essa profecia. E essa profecia carrega em si um alerta. Em Isaías 52, versículo 14 diz... Deus profetizando, dizendo, é um alerta. Como pasmaram muitos à vista dele, do Senhor Jesus, quando nascesse na terra, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Então Deus diz assim: quando o meu filho Jesus for enviado na terra, eu já sei da influência que tem a visão, a janela da alma. Não caio nessa de ver, porque já estou falando, não vai corresponder à sua expectativa. Qual era a expectativa deles quando o Senhor Jesus veio? Um faraó. Eles queriam um salvador, um faraó. Biga de ouro. Até Pedro caiu nessa. Senhor, quando é que restaurarás o reino a Israel? Ele está falando para o Senhor Jesus: quando é que vai vir a biga? Quando é que vai vir o exército? Que o Senhor vai controlar tudo por aqui. E é onde o Senhor diz para ele: não é terra, mundo visível não. É a glória que vai chegar nas costas de vocês. E tudo vai se fazer novo. Mas eles estavam esperando não um Jesus muito bom, cheio de amor para dar, que come com as prostitutas, com os leprosos, toca neles com a mão.
falando com os nossos filhos que fizeram reunião lá do infantil, mandei o vídeo, leio o texto. Quando os discípulos falam, olha, não chegue perto do mestre, vocês são crianças, vocês não são prioridade. E o Senhor Jesus diz, eles são prioridade, traz aqui e ministra a eles. E ora por eles. Os fariseus jamais aprovariam uma coisa dessas. Então Deus continua dando alertas e fala agora no nome deles. Ele fala no lugar deles. Ele diz, essas vão ser as palavras de vocês. Isaías 53, continuação, 1-3. Quem creu em nossa pregação? Está dizendo, vocês não vão crer, dizendo para eles. A quem foi revelado o braço do Senhor? Foi para eles. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, perante Deus, e como raiz de uma terra seca. Você já viu raiz de uma terra seca? Eu vi isso na Arábia Saudita, na Jordânia, em Dubai, na divisa do Líbano. Eu já vi. É uma madeirinha seca, de nada, fininha, um toco de nada que está ali. É isso aí. Deus fala, meu filho na terra vai parecer isso aqui. Mas ao jogar água, vai se tornar a maior árvore do mundo. Mas vocês vão vê-lo como... Não caiam nessa, ele está dizendo para os fariseus, não caiam nessa, de olhar a aparência dele e rejeitá-lo. Vamos continuar lendo. Ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Que mais? Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo. Deus está falando em nome dos fariseus. Está dizendo, fariseus, vocês vão dizer, olhamos para ele. Olhámo-lo. Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Deus está falando em nome deles. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, vírgula, e dele não fizemos caso algum. Deus está dizendo assim para eles. Vocês não vão fazer caso dele. Vocês não vão recebê-lo. Porque ele não vai corresponder a sua expectativa. Vocês querem um faraó. Por quê? Porque está no DNA deles. Porque as gerações anteriores que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Porque eles queriam um faraó. E agora você está no seu DNA. E nós temos que vigiar muito com isso, queridos. A promessa que nos foi dada, ela pode parecer um vulto no ar. Pode parecer algo que até agora não vi. Mas por trás dela tem todo o poder de Deus. Pensa você comigo em Josué. Deus chega para Josué e diz, Jericó, cerca ela para mim. O trajeto é esse. Anda. Quando deu a volta toda aqui, você dá uma parada e faz etc. Eu imagino Josué parando aqui, os que estão do lado de cá falando assim. E aí, você recebeu alguma coisa? É a mesma coisa com a gente. A gente dá a primeira volta. Satanás pergunta se nós já temos alguma coisa em mãos. Os que desistiram das promessas nos perguntam, você ainda está nessa? Você já recebeu alguma coisa? Aí eu vejo Josué, porque tinha que ser 7 dias consecutivos, é todo dia. Dia seguinte, dá a volta. E é longa, é a cidade toda, tem que dar a volta. Chega aqui exausto. E aí Josué recebeu alguma coisa? Recebi mais sede. Esse deserto. Lógico. Mais sede, mais tal. Mas eles nos perguntarem isso, que parece que eu volto, mas é o Senhor, deixa eu te falar algo, nós vamos arrebentar. As muralhas vão cair, eu estou te falando que vão. Jericó vai sucumbir, eu estou te falando que vai. Deus não está brincando com a gente. Deus está contando que a gente não vai brincar de evangelho, nem de promessas, nem de povo mimado e exigente. Nós vamos continuar crendo. Que importa o que eu passei desde o dia que nasci até 2024 e até. Que importa? Que tem isso a ver com tudo que Deus vai me entregar? Fala você para mim. Fala você para mim. Não tem nada a ver. Todos os percalços, todos os falatórios, não importa o que veio pela frente. Nada tem a ver com o que Deus vai entregar. E o que Deus vai entregar já foi liberado. Já está para ser entregue a qualquer minuto. Eu sou a moda antiga que ainda creio nestas coisas. O Senhor está te pedindo, dê as tuas voltas. E não escute comentário. Não deixe coisas que entraram na tua visão anterior emperrar você na incredulidade. Continue dando as tuas voltas. Para eles, no mesmo capítulo 53, Isaías, no 12, Deus dá um alerta, ele diz,
todo o meu poder está nas costas dele. Vocês vão olhar para o meu filho como desprezado, não vão fazer caso, mas saibam que meu poder já está sobre ele. Isaías 53:12, por isso eu lhe darei muitos como sua parte. No Brasil estão aqui na saúde, muitos deles estão aqui também. Que mais? Com os poderosos repartirá ele o despojo. Colossenses 2:9, o que tinha por trás daquele corpo? O que tem por trás da promessa que Deus te deu? Eles vinham aquele corpo que não deram caso nenhum, não quiseram receber. Colossenses 2:9, porquanto nele habita, não só habitava, habita até hoje, corporalmente, diga naquele corpo, toda a plenitude da divindade. Então eu quero imaginar aquelas crianças que ele tocou com aquele corpo e falou, deixa elas virem aqui. E diz que impondo-lhe as mãos uma a uma, liberou elas. O que você acha que aconteceu com essas crianças? É um que virou pastor de multidões, eu toquei uma evangelista que eu sou desgraçado do diabo que não se converteu, porque ele tem que estar no inferno mesmo. E outra que virou profetisa, e outro que virou profeta. Quem dá glória a Deus aqui? Deus fala que toda a plenitude estava sobre ele. Salmo 45, versículo 2, Deus te diz que a promessa é julgada por muitos, não querem dar caso, mas por trás da promessa, sobre esse Senhor Jesus em terra, em corpo humano, que os fariseus falaram, não queremos nada, não vemos nada. Salmo 45, 2, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. O que aconteceu com as pessoas que tocaram nesse corpo? Uma mulher que os melhores médicos da cidade, porque ela era rica, investiu tudo que tem, e está aí o fluxo de sangue, há 14 anos, sei lá. Ela diz, eu nem vou tocar no corpo, eu só vou tocar na orla do manto que toca no corpo dele. O que aconteceu com ela? Curada para sempre. A história dela na Bíblia está no céu. Dá para dar glória a Deus aqui? Que mais? O que aconteceu com pessoas que o Senhor Jesus tocou com aquele mesmo corpo? Marcos capítulo 9, do versículo 3, Marcos capítulo 5, do versículo 39 ao 42. O que aconteceu com esta menina chamada Talita, que estava morta? O pai dela, chefe da sinagoga, e todos os presentes na sala chorando, eram os fariseus, submissos a ele, subordinados a ele, ao pai dela. Marcos 5:39, ao entrar o Senhor Jesus, disse para os fariseus que eram da sinagoga de Jairo, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E 40, e riam-se dele, riem do Senhor Jesus. São as pessoas que viram milagres, viram glória e não entram. Não entram no reino, não herdam promessas. Para você não significa nada o cenário. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde Talita estava. 41. Vamos ver o que aconteceu com essa menina que o corpo, aquele mesmo corpo do Senhor Jesus, tocou nela. E tomando-a pela mão, o corpo dele tocou nela. Disse, Talita cumi, levanta. Umi em árabe, levanta. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. 42. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, etc, etc. Todos ficaram sobremaneira admirados. João 9:11, um cara nasceu cego. O corpo, o mesmo corpo que os que não creem em promessas, os que abordam dentro de si o que viram de coisa ruim, de qualquer coisa, já estão até falando mal das promessas. Esse mesmo corpo do Senhor Jesus tocou num cego de nascença. Esse cego tinha admiradores, tinha amigos, tinha familiares. Os amigos trouxeram ele até o Senhor Jesus, porque ele era importante para muitos. Esse cego, o que aconteceu com ele quando o corpo tocou nele? Ele agora enxerga perfeitamente. Os fariseus que não querem contato com a promessa de Deus, estão perguntando, como é que você está vendo aí? É impossível. Olha o que ele diz em João 9:11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo e ungiu-me os olhos com aquele lodo dele, tocou com a mão dele nos meus olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me,
Estou vendo. Todos aqueles que tocaram naquele mesmo corpo do Senhor Jesus, sua vida foi mudada para sempre. Vai aplaudir a Deus ou não vai? Terminei, eu não vou ler o que diz em Mateus 8, 10 a 12, em Lucas 10, 13, eu só vou mencionar e terminamos. Pois é, aquela geração não entrou. O povo que mais viu milagres, filhos da nação que mais viu milagres, não entrou. Em Mateus 8, 10 a 12, o Senhor Jesus diz, muita gente nova vai entrar no céu, o povo de Israel que não é um fariseus, muita gente que está na saúde, na Avenida Corsino, olha, do mundo, tudo vai para o céu ali, mas esses fariseus não entram. E ele fala em fogo eterno, lá de baixo. Ele fala para Corazim, em Lucas, Corazim, fiz tanto milagre em você, você viu, entrou pela janela da alma, e você não mudou. Se eu fizesse isso na saúde, lá na Avenida Corsino, todos teriam crido já. Por isso eu te falo, nosso exemplo não é crítica, não são traumas já vividos, não é que eu já vi de tristeza por aí. Nossa fé está embasada no Senhor que não está blefando com a gente. Deus não está brincando com você. As promessas que Deus tem nos dado e o que pedimos a Ele, que Ele quer nos atender, isso não é brincadeira. Isso não é uma pegadinha que Ele está fazendo. Você está lidando com um Deus sério. Um Deus que jamais na eternidade vai esquecer uma frase que te falou. Você está tratando com um Deus que está dizendo, eu não vou sossegar enquanto não cumprir tudo que te prometi. Aplaude Ele aqui em nome de Jesus, aplaude. Eu ainda creio. Quem está comigo crendo no Espírito Santo, dá glória a Deus aqui. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo em nome de Jesus. Eu arranco do meu coração qualquer semente, qualquer pensamento meu negativo, de derrota, de incredulidade, de desconfiança do Senhor. Esse pensamento que tenha caído no meu coração, eu arranco essa praga de mim. Eu arranco do meu coração qualquer comentário que alguém me fez, que me fez dano, me gerou incredulidade, me colocou em dúvidas. Arranco do meu coração qualquer experiência passada que eu tenha visto, que me formou bloqueios. Arranco do meu coração todos os ídolos do Egito que me davam medo. O meu coração a partir de hoje é do Senhor Jesus. Diga para Ele, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, aí em casa, aqui na igreja, diga, eu recebi a minha cura e entrego o meu coração nas Tuas mãos. Trabalha Ele para mim. Termina a Tua obra na minha vida. Amado Espírito Santo, me dá forças para jamais desistir das minhas promessas. Diga para Ele, eu ainda creio no sobrenatural, no avivamento, na minha colheita pessoal, na restauração da minha família, no meu rejuvenescimento, na minha prosperidade material, desde que tudo isso venha das Tuas mãos. Pai Celestial, Paizinho querido, peço perdão ao Senhor, se permitir de alguma forma, alguma situação, que tenha duvidado do Senhor, e dos Teus cuidados comigo, eu peço perdão, eu confio no Senhor cegamente, declaro sem medo de errar, todo o meu futuro, toda a minha vida, toda a minha alegria, dependem do Senhor. Me entrego nas Tuas mãos,
e creio em todas as tuas promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude Ele, aplaude, amém. Graças a Deus, amém. 2 minutos para você orar. 2 minutos para você falar com o Papai do Céu. Aplique essa pregação que acabou de ouvir em oração. Diga para Ele que você confia mesmo. Fala para Ele desconsiderar as bobagens que você fez por aí. Que você agora é alma nova mesmo. Eu vou me calar, vou te dar esses 2 minutos só entre você e Ele. Sim, Senhor, abraça os teus filhos, abraça o povo nas casas, abraça quem ouve o áudio posteriormente. Toca com teu poder, registra no teu memorial eterno cada palavra que estão pronunciando diante do Senhor. Faz esta aliança particular com cada um deles. Revela a tua glória, revela o teu poder, fortalece, Espírito amado, a sua fé em ti. Faz eles verem cada vez mais coisas do Senhor no espírito deles. Faz eles serem esse povo abundante no Senhor. Esse povo riquíssimo em Deus. Canta esse louvor, igreja, canta. Aqui estou, volto a ti, meu coração. És Deus de amor, sei que tenho teu perdão. Oh,
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Eu estou por um período aqui na frente, se alguém quiser dar um abraço, tirar foto.